vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um pouco de como é que foi a minha fase logo após a faculdade, logo assim que eu me formei. Eu já comentei com vocês nos 2 vídeos anteriores como é que eu cheguei até o curso de Direito, como é que foi o processo de escolha e depois, durante a faculdade, os vários cursos, né, e as várias experiências que existem ao longo de uma faculdade, ao longo de um curso superior. E quando eu cheguei no fim da faculdade, essa situação ela se coloca de novo, né? Então eu acho que uma primeira colocação que eu gostaria de trazer é que a vida não está pronta em nenhum momento, né? Então talvez alguém pense, assim que eu entrar na faculdade as coisas vão acontecer de um jeito, mas daí a hora que termina a faculdade, olha, assim que eu começar a trabalhar as coisas vão acontecer de um jeito. É claro que existe a realização de pequenas metas, de metas intermediárias, mas nunca tudo está pronto. Então eu me vi ali com o diploma, né, de advogada, com a carteirinha da UAB, mas na verdade eu estava desempregada, eu era oficialmente uma desempregada. Como eu tive a opção, né, eu fiz essa escolha consciente de cada ano da faculdade cursar um estágio, então quando eu terminei a faculdade eu não tinha um vínculo específico com nenhum lugar, nenhum escritório. E aquela época a forma de procurar era analógica e era bastante complicada, porque a gente não tinha as informações fluindo com essa rapidez, nessa quantidade, nessa velocidade. O primeiro lugar que eu fui trabalhar foi um escritório de marcas e patentes. E um ambiente bonito, uma casa bacana, num bairro legal, um escritório consolidado no país todo. Então, se eu for ver por essas características de externalidade, eu estava num excelente local. Mas o fato é que depois de ter passado essa primeira parte do namoro, por assim dizer, não é? Dessa relação profissional, de ganhar salário, de estar num ambiente bacana, conhecer gente legal, depois de um tempo, depois de alguns meses, houve um desestímulo profundo dentro de mim, porque eu não tive nenhuma afinidade com aquilo, achei aquele trabalho que eu estava desenvolvendo extremamente rotineiro. Naquele momento eu não via uma perspectiva de eu desenvolver um trabalho mais criativo, mais dinâmico, mais instigante. Começo a ter contato com esse lado meu de personalidade profissional. E é isso que é interessante, a gente ir sentindo como a personalidade profissional ela vai despontando, da gente ficar atento. Eu gosto de estar com as pessoas, eu preciso estar do lado de fora, eu preciso sair, não é? Ou eu prefiro ficar quieto, olhando para os livros, para o computador. Eu gosto de riscos, eu prefiro não ter riscos, como é que é o meu processo de litigância. Então todas essas características para mim, eu ficava muito atenta para entender esse meu processo. E ali ficou claro que essa dinâmica de rotina do trabalho, por mais que o ambiente social fosse muito bom, foi muito desestimulante, eu não conseguia ficar lá. E aí, o próximo lugar que eu fui trabalhar, nesse meu primeiro ano de formada, eu consegui por anúncio de jornal. Fui lá fazer entrevista com a cara e a coragem e fui parar num escritório de advocacia tributário administrativo. Escritório pequeno, éramos 3 advogadas, mais 2 sócios, então 5 profissionais da área jurídica, mais secretária, aquela história. Eu me senti mais empoderada, o trabalho era mais consistente, eu me sentia com mais peso, usando mais o intelecto, tinha mais liberdade para exercer e isso me trouxe um fortalecimento interno. Mas também depois de algum tempo, não é? A dinâmica ali era um certo tanto travada em função dos 2 sócios, queriam que os advogados ficassem numa determinado quadradinho e eu sou um tanto quanto mais expansiva de ideias. E depois de um tempo eu não quis mais ficar ali. Então, de novo, depois de um ano de formado, eu estava de novo nessa situação. E aí eu tive a oportunidade, recebi um convite para ir trabalhar numa fundação estadual.
E era uma fundação que tinha vários setores, da economia, da geografia, sociologia, jurídico, de pesquisa, de auxílios em demandas judiciais, planejamento. Aí eu tive um contato muito intenso com a realidade local, municipal e regional. E aí eu me encantei. Aí eu me apaixonei por estar envolvida, não é, com temas multifacetados, com a relação de vários profissionais para tentar resolver a mesma dinâmica. E em 1990, que foi a época que eu entrei nessa fundação, Fundação Prefeito Faria Lima, antigo CEPAM, houve a aprovação das leis orgânicas municipais no país, né? 88 foi a aprovação da Constituição Federal, 89 as constituições estaduais, e 1990 foi o ano das promulgações de leis orgânicas municipais. E aí eu saí para 107 municípios no interior do estado de São Paulo, procedendo uma pesquisa justamente para entender como é que foi a relação entre o executivo e o legislativo. Fizemos uma aplicação de questionários e tentar entender. Isso tudo me encantou. Eu só quero um contrato de prazo determinado. Eu sabia que aquilo ia ter um fim, mas eu não conseguia nem pensar nessa ideia. Eu realmente vivenciei ali o pacote completo. A remuneração, no meu entender, era muito boa, o ambiente de trabalho era muito bacana, porque tinham pessoas de várias gerações, com várias formações. O lugar era lindo, porque era um daqueles prédios da cidade universitária, modernos, contemporâneos, muito concreto, muito vidro, plantas em volta. E a temática era encantadora, porque os municípios traziam demandas e a gente procurava fazer esses encaminhamentos, né? A chefia, me dava muito bem com a chefia. Então, enfim, foi um pacote completo muito bacana. Mas aí aconteceu uma situação que realmente trouxe a definição da minha carreira profissional. E aí nós já estávamos com 2 anos de formada, 2 anos e pouco. Entre esses colegas ali do CEPAM, da fundação, um deles falou que haveria uma palestra na Faculdade de Direito da USP, sobre direito constitucional, né, fazendo essas análises. E lá fomos nós assistir. E um dos palestrantes, uma das pessoas ali homenageadas, e que havia toda uma reverência em volta, era alguém que eu já tinha uma referência próxima, familiar por contato, bastante distante, não tinha proximidade, e que estava ali. Eu me senti muito animada, assim, um orgulho juvenil, né? Falei assim, nossa, aquela pessoa poderosíssima, aquele cara lá que está falando, que está dando palestra, uau, né? Meus pais conhecem, não sei quem conhece e tal. Como se isso me empoderasse junto. E no final dessa palestra, ficou ali muita gente, muitos jovens em volta dos palestrantes, inclusive dele. E eu, com uma ousadia ali que eu tinha, né, uma certa cara de pau, me atrevi a me apresentar e me colocar, e nem sabia direito o que eu estava falando. Ele foi muito acolhedor e simpático e deu o cartão de visita dele, do escritório, e falou, marque um horário, apareça lá no escritório. E aí é que eu quero chamar a atenção de vocês. Às vezes, uma situação que parece irrelevante, às vezes uma luzinha que pisca, às vezes uma frase que é dita, às vezes um momento, ele pode ser absolutamente revolucionário, transformador na vida de alguém. Eu fiquei com aquele cartão na mão vários dias, porque eu sabia que eu mesma não tinha o que conversar com aquele cara tão famoso, tão importante, né? Mas eu olhei para aquele cartão e eu pensava, poxa, ele deu esse cartão para mim, né? Então houve ali de alguma forma um convite, ele entregou o cartão, olha, marque e vá lá falar. Eu me arvorei de coragem, liguei para a secretária, olha, marcar um horário, e lá fui eu. Eu não tinha a menor ideia do que eu ia falar com ele. Meus colegas falaram, você é louca, o que você vai falar com ele? Eu falava, não sei, mas ele me deu um cartão, falou que eu podia aparecer, e eu vou lá. Eu não sabia o que eu ia falar. Eu só sabia que eu tinha que ir. É uma sensação interna. É claro que
Muita gente pode chamar isso de intuição. Alguns amigos dizem que isso é seguir o coelhinho branco, como o da Alice do País das Maravilhas, né? Uma inspiração. E ele me atendeu. Sentei naquela cadeira, olhei para ele, sorri, né? E ele foi muito acolhedor. E ele começou a fazer perguntas. Ah, então você está lá no CEPAM? Que bom, que coisa boa. E ele perguntou para mim, o que você acha da docência? Olha, eu confesso que na minha imaturidade daquela época, né, e como eu já contei no vídeo anterior, eu vivenciei muito a política partidária da faculdade, né? Eu era representante de sala, eu tinha uma atuação ali muito efetiva. Não era muito a minha pegada ficar nos livros e ser a monitora da sala. Eu era representante política. E aí quando ele me pergunta o que você acha da docência, eu sorri para ele e falei, eu acho incrível. E balancei a cabeça. Ah, que bom! Aí ele pegou o telefone, ligou para alguém e falou, olha, acabei de te arranjar uma assistente. Aí ele olhou para mim e falou, olha, você agora vai ser assistente do professor lá na PUC. Uau, que bacana! Eu não tinha a menor ideia do que era isso, do que eu tinha que fazer, né? Qual era a matéria. Eu estava apenas assimilando aquilo e sorrindo e que bom, que bacana. E aí ele olha para mim e fala, o que você acha do direito urbanístico? Eu não tinha noção do que era. Imagina, quanta gente hoje não sabe o que é direito urbanístico, o que dirá em 1990. Aí eu olhei para ele e falei assim, eu acho incrível. Eu acho o direito urbanístico, nossa, incrível. E o que ele fez? Falou, ótimo, então a partir do ano que vem, você vai ser a minha orientanda no mestrado em Direito Urbanístico. Então, eu saí daquela reunião assistente na PUC, na matéria de Fundamentos de Direito Público, e também orientanda em Direito Urbanístico. E aí a minha vida passou por uma revolução profissional e delineou o meu caminho que até hoje ainda está sendo escrito. Curiosa a vida, não é? Onde é que vão surgir as tuas oportunidades? E você prestou atenção no teu coelho branco?